Onde é que Vamos lá trazia? ver. A azeitona, este lagar, além de fazer a azeitona própria, tal como o meu se faz neste momento, prestava serviço a terceiros. E havia um armazém de azeitona, que era aqui abaixo, chamavam, onde agora tenho esta cozinha, chamavam a tulha, portanto, era no fundo onde se armazenava a azeitona. Tudo começava na tulha, não é? Exatamente. Descarregavam ali a Descarregada azeitona. descarregada ali, Assim. e a partir daí era transportada para gamelas, vamos chamar assim, que serão estas peças que estão aqui. É deitada aqui, pronto, e esmagada aqui duas ou três vezes. Com os bois do lado de fora. Com os bois do lado de fora. Fazer rodar. Se reparar aqui num pormenor, estas mós, podem chamar mesmo assim, são concêntricas, mas cada uma circula na parte interior, outra na parte exterior, outra na zona média do penágio, que é para não haver qualquer hipótese das azeitonas escaparem. Acho que era para ali que circulava. Sim. Só, mas não se consegue agora. Pronto, mas os bois puxavam. Sim, puxavam isso. E ainda se lembra de ver isto a funcionar com os animais? Eu próprio andei com o meu pai, penso que ainda com o meu avô, já não me lembro bem, a memória já não me trai. Andei em noites de insónia, quando era miúdo, andei ali sentado naquele cambão, chama-se um cambão. Andei ali sentado naquele cambão para me distrair e pronto. E eu andava por aí. Pronto, era só para ter bem desses. Pronto, a partir do momento que a azeitona estava esmagada, pronto, eles tinham com certeza técnicas para perceber quando ela já estava esmagada, ou seja, quando o azeite, normalmente consegue ver-se isto, eu também consigo ver isso além, com as devidas azeitonas naturalmente. Eu consigo ver isso além, naquilo que chamam as batedeiras, quando o azeite começa a vir à tona, é sinal que a massa está esmagada o suficiente. Estão-me a fazer perceber? Pronto, ou está aquecida o suficiente. Depois disto era transportada para aquela prensa, que está ali. Pronto, esta prensa data dos princípios. Sim, os capazes. Pronto, era colocada nestes capazes, a massa era colocada nestes capazes, que era ceiras ou capazes, como queiram chamar, que depois eram empilhadas na parte de baixo eram empilhadas ali na parte de baixo daquele fuso que ali está, e depois com esta prensa manual era espremido até ao limite das forças normalmente eram duas pessoas de cada lado, uns puxavam para cá, outros puxavam naquele sentido, era espremido até ao limite das forças dele. E depois o azeite escorria? O azeite escorria e vinha para estes tanques, vamos chamar assim, e pronto, o azeite naturalmente com água quente, o azeite vem ao de cima e acaba por escorrer para o lado, e a água, à medida que o azeite corre para cá, a água segue o circuito dela e vai embora. Quando tu falas aqui é o quê? Sim. Era para onde tinha azeite. Não, isto era água. Pronto, estes tanques normalmente acumulavam aqui a água. Não, o azeite. Sim, a água junta com o azeite. Não. A água ficava no tanque de cá, vinha para Pronto. cima, o azeite ia para aí. Muito bem. E a água saía por baixo, porque o azeite Muito bem. vem sempre ao de cima. Certo, mas isso é a técnica, E de aquele é o decantação. depósito do azeite. Sim. Mas a partir daqui fazia face a decantação. Isto é um tanque de decantação vulgar, em que o azeite vem à superfície com a temperatura, e quanto mais temperatura, melhor se faz a separação, e este princípio aplica-se também além ao azeite a frio. Ou seja, porque é que às vezes há dificuldades em as pessoas fazerem o azeite a frio, ou terem alguma relutância em fazer o azeite a frio? Exatamente por isso. Quanto maior for a temperatura, maior quantidade de azeite, em princípio, é extraído. Porquê? Porque a maior temperatura torna mais leve. As moléculas do azeite tornam-se mais soltas, naturalmente, e a centrifugadora projeta mais o azeite para fora. Há mais produção de azeite. Não com a qualidade, porque depois já não vai só o azeite, mas irão outros óleos, enfim, outras gorduras que a própria azeitona tem, mas que
para o consumidor comum. Limita a produção um bocadinho, não é? É isso. Normalmente, limita a produção em quantidade, mas Em qualidade. para o consumidor comum, habituado a determinados sabores que já estão lá no palato e na memória. Para o consumidor comum, quanto mais azeite tiver, independentemente do paladar ou seja do que for, melhor. Não está preocupado, nunca esteve. E aqui era. Isto é uma fornalha para aquecimento da água, não é? Estava tudo interligado. Sim. Isto é uma fornalha para aquecimento da água. Quando dizia há pouco que vinha aqui molhar a sopa, Sei, isto era quando era que atrai, ponto, de tempos. De sempre não é que houvesse... Jogavam o pão aí. Ponto, a verdade é esta, ponto, os meus pais sempre, ponto, eram agricultores e, como se dizia na altura, fome em casa não havia, mas não havia produtos de, como é que é de explicar, não havia produtos de luxo, coisas que temos hoje, a que nos habituamos, ponto, aqui citar 2 ou 3, iogurtes e outras coisas mais. Havia, vou-lhe chamar, havia as batatas, havia os feijões, carne em dias de festa e pouco mais, uns ovos e tal, e bastava, isto bastava. Pronto, o mundo rural era assim que vivia, não vale a pena estarmos a contornar nem a questão, nem estar a fugir a ela, porque era assim que se vivia. Pronto, e uma sopa dentro da criançada, na qual eu me incluía naturalmente, nem que mais não fosse por arrastamento e por pressão dos outros, em que vinhamos em grupo aqui a fazer, uma sopa era sempre vamos chamar um mimo. Tínhamos aqui uma torrada de azeite, acabava por ser sempre um mimo. Portanto, e vínhamos aqui, fazíamos aqui fila, e alguém, trazíamos o pão de casa, e alguém nos dava um pão, uma fatia de pão centeio, e alguém nos dava o azeite novo a provar. Exatamente. Muito bem. Os 2 tanques que estavam lá também têm isto. Sim, depois estavam lá, quando uma estava cheia e estavam a fazer a extração, mudavam para a outra. Há aqui um pormenor a salientar. Estão a ver aquelas pedras lá ao fundo? Pronto, isto antes de ter esta A prensa. isto era o chamado lagar de fuso. Já ouviram falar naqueles fusos de madeira? Sim. Pronto. Pronto. E tem ali, estão a ver ali aquela roda no chão. Ali está outra, está ali aquele círculo naquele chão. Exatamente por isso. Ali era onde estavam as ceiras, os capachos, e além aquilo servia de eixo. Tem ali um furo, aquelas 2 pedras são furadas, e tinham um eixo e tinham uma vara, vamos chamar assim, que era aquilo que os colegas chamavam de lagar de vara, e que com o fuso servia para apertar. Tem uma técnica já bastante ancestral, vamos chamar assim. A pedra que servia de peso está ali fora, mas eu tentei na altura encontrar alguém, não encontrei um carpinteiro, nem um marceneiro que me fizesse um fuso. Procurei aqui até fui longe, procurei aqui no Distrito de Guarda e Viseu. Para tentar ser fiel àquilo que era. Mas não consegui. Aquilo, independentemente do valor, porque aquilo é um valor considerável, com certeza, mas não encontrei ninguém que tivesse a ver, porque estamos a falar de um parafuso que tem para ali, sei lá, 20 centímetros de diâmetro, 20 ou mais. E com qualquer contorno todo de servir de parafuso, não encontrei. Fiz um esforço. Deste lado tem aqui. Tenho aqui vários pontos, depois é aqui. Associado. Tenho aqui vários pontos, depois não é só o lagar, tenho aqui peças associadas ao mundo rural. Tenho aqui E aos bois E aos bois, estavam aqui, exatamente. Para picar o boi, com certeza. Falta uma outra roda que entretanto foi oferecida. Alguém me ofereceu esta roda, que foi o meu padrinho. Isto é uma roda original, que foi feita cá em Cortiçou. Isto é um arado. Este acho que é o árabe, depois há um outro romano. Eu não queria entrar em tecnicidades, mas este é o arado árabe. Depois há o romano, que tem duas hastes e tem uma... Pronto, não vou entrar por aí, mas pronto, eu sei disso. Depois há aqui a grade, o cambão, e há ali outras peças que normalmente são medidas de capacidade. Temos o alqueire, temos o... Este é o mangualde, não é? Isto é o mangual. Isto são alqueires. Ok. Estes dois, embora também diferente, são alqueires. O alqueire aqui, normalmente, pesa, é 13 kg. Embora haja outros locais no país que chega a ter 18, chega a ter 15, o alqueire varia muito a capacidade varia muito ao longo do país. E isto era para pesar a azeitona? Não, isto era para medir grãos, acima de tudo. Muito bem. Isto é o chamado meio, que é meio alqueire. E depois tenho aqui outros, que devem estar por aqui, se ninguém mudou.
várias medidas, não é? Sim. Isto é uma quarta, isto é um selaminho, ou selaminho, como queiras chamar. Também há um selaminho como é que é? Em líquidos. Há uma coisa chamada selaminho. E isto é um selaminho, mas em grão. Isto é uma quarta, ou seja, uma quarta parte do alqueire. E as aqui são depósitos, pronto, estamos a falar de vasilhas que levam com capacidade para 300 ou 400 litros, e pronto, que no fundo eram usados para armazenar o azeite. Então dizia-me que esta zona aqui era uma espécie de um quarto. É um dormitório, vamos chamar assim, onde as pessoas alternavam, pronto, os que estavam a trabalhar, os outros estavam a dormir para recuperar energias, para retomarem o turno deles logo imediatamente a seguir. Para assegurar o funcionamento 24 horas por dia. 24 sobre 24.